Você já parou para pensar uma coisa muito engraçada com o povo brasileiro? A gente ama o Estado, mas odeia os políticos. Será que isso faz sentido? Se essa é uma coisa que você também se pergunta, esse é um vídeo para você. Eu vou discutir justamente esse livro aqui, Pare de Acreditar no Governo, com o subtítulo Por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Esse aqui é do autor Bruno Garchagem, um professor contemporâneo. Então sigam ele nas redes sociais, por favor. Sigo e é muito instrutivo. E eu acabei lendo os dois livros dele e vou fazer um resumo sobre esses dois livros, cada um em um vídeo separado. Calma aí, vamos começar nesse primeiro. Quem sou eu? Tenho que me apresentar. Eu sou Ricardo Malaquias, eu tenho esse canal aqui para discutir alguns livros e as minhas aventuras literárias no geral. Compartilho aqui o que eu entendi dos livros e estou aberto aqui às discussões, caso queiram, nos comentários. Então não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar e ajudar aqui a proliferação da informação desse canal. Agradeço bastante a cooperação de vocês. Mas vamos lá. O que o livro vai falar? Justamente discutir esse paradoxo, né? Porque se ama o Estado ou odeia os políticos, então quem pilota o Estado são anjos, né? Acima de qualquer suspeita? Parece até que o Brasil que é isso, né? Mas da onde que vem esse paradoxo brasileiro? Vem da nossa história. Desde lá do início da descoberta do Brasil, ou pelo menos da chegada dos portugueses ao Brasil por Cabral e a carta escrita por Caminha, até os dias de hoje, são uma série de aventuras que contribuíram para esse paradoxo que a gente tem hoje de amar o Estado e odiar os políticos. Agora, isso significa então que é um determinismo histórico? O que eu quero dizer com isso? Que a história já está dada, não importa o que a gente faça, sempre existirá esse grupo de pessoas que querem dominar o Estado e usá-lo ao seu favor? Não é verdade. Essa história de determinismo não existe. E aqui, no final do livro, ele fala, ó, a solução ela passa por uma educação. Acrescento eu, que não só passa pela educação das crianças ou nas escolas formais, mas também uma educação mais ampla de toda a sociedade. E a gente testar aos poucos, não tudo de uma vez com grandes revoluções, mas tentar aos poucos o que não funciona, o que não funciona. E o que faz na maior parte do livro? A maior parte do livro vai discutir cada etapa da nossa história, então desde da vinda dos portugueses até o Brasil, até a época contemporânea, com Lula e Dilma. O livro ele para ali no governo de Dilma, e mostra que os vários experimentos que aconteceram com a sociedade brasileira, mas sempre com essa ideia de o Estado deve ser o grande provedor. Mas vamos lá, passo a passo, eu destaquei alguns temas em cada uma dessas épocas que aparecem no livro. Começando por Caminha. Então, a culpa é do Cabral ou a culpa é do Caminha? Naquele programa de TV, né? Fala, a culpa é do Cabral. Não, aqui a culpa é do Caminha. Desde a primeira carta que ele escreveu já para o rei de Portugal, ele termina a carta pedindo um favor para o rei. Fala assim, ó, entregamos aqui, conseguimos chegar onde a gente queria chegar. Agora eu queria um favorzinho para você, que é perdoar o meu genro ou um parente, já não lembro mais, das coisas que ele fez, porque eu fiz um grande favor para a coroa, então agora quero que você me retribua. Então você vê que já desde o começo da história do Brasil já se tem essa ideia de que o governo e o indivíduo fazem favores um para os outros, ou seja, quem domina o governo consegue fazer favores. Então aí que já começa toda a patifaria que aconteceu aqui no Brasil. Segundo, Brasil colônia. A gente sempre aprendeu na escola de que o governo forçava a exportação e impedia o comércio interior. Isso é verdade em partes. O governo sim fez a intervenção, mas antes de fazer a intervenção, o comércio existia e era bastante rico. Então foi uma pressão do governo de querer controlar, para tudo, só foca em exportação, que favoreceu essa ideia de que a colônia era simplesmente exportadora. Não era exportadora porque as pessoas aqui, os colonos, só queriam pensar em exportar, mas sim porque o governo impediu que isso acontecesse. E da onde que vem essa ideia? Desde o Pombal. Pombal foi uma espécie de primeiro-ministro de Portugal, até tem um movimento em nome dele que é o pombalismo, que deriva, por sua vez, do iluminismo. O iluminismo é essa ideia de que, entre outras, estou simplificando aqui para a nossa discussão, o iluminismo é essa ideia que a gente pode organizar racionalmente, com objetivos pré-definidos,
toda uma sociedade de forma imutável. Então ele queria organizar na cabeça de poucos toda a estrutura econômica de uma nação, de milhares ou quem sabe milhões de pessoas, para atingir um único objetivo. Isso a gente sabe que é muito difícil de se fazer, eu diria que é impossível de fazer por outras razões que eu não vou entrar na discussão aqui agora. Então, primeira falácia que a gente encontra aqui é essa ideia de que na colônia não se queria fazer comércio. Não, se queria fazer comércio e foi o governo que impediu, colocou na sua força, que isso acontecesse. Depois do Brasil colônia, passamos para o Brasil imperial, para a monarquia. Tá? Destaquei aqui dois temas que para mim foram os mais curiosos que eu vi nesse livro. Primeiro, assim na chegada do Dom João VI, que seria um pouco antes de fato da monarquia, né, teve ali uma briga entre abrir o mercado e burocratização. Quais são os grandes exemplos? Essa abertura de mercado foi a história do Barão de Mauá, que conseguiu construir muitas coisas, inclusive banco, estrada de ferro, faliu por causa do governo, depois recuperou. Então, um grande self-made man, né? Aquele que empreendeu e ganhou com isso. Ganhou porque beneficiou muitas pessoas. Então, esse foi um impacto do legado da abertura comercial. Por outro lado, burocratizou. Burocratizou em que sentido? Primeiro, homogeneizando a burocracia em pessoas que eram formadas em direito. Então, tinham muitas faculdades de direito, passou tudo para serem funcionários do governo e funcionários que recebiam, que dependiam do favor do Estado. Agora, infelizmente, quem acabou ganhando foi a regulação que ganhou. Então esse é o primeiro fato curioso aqui da monarquia, que explica um pouco essa nossa história de amar o Estado e odiar os políticos. Outro fato super importante, e aqui é uma coisa que desmistificou uma coisa que eu nem sabia quanto profundo estava na minha cabeça, que é a Declaração da República versus golpe. Foi golpe ou não foi golpe Marechal Deodoro da Fonseca assumir como o primeiro presidente? Foi golpe. Foi golpe e na cara dura. E até hoje a gente comemora essa data como se fosse uma data boa para o Brasil. Não vou entrar aqui em todos os detalhes de por que isso é considerado um golpe, mas claramente a monarquia estava se reinventando, a monarquia estava se retroalimentando, ou seja, se corrigindo as coisas que eram ruins e mantendo as coisas que eram boas. E quem ganhou o poder não ganhou o poder pensando no povo, pensando em melhorar a saúde do povo, pensando em melhorar as condições de vida do povo. Pensou justamente neles próprios. Então, desmistificar por completo essa ideia de que 15 de novembro é uma data a ser comemorada e for para o bem da população. Não, foi um grupo que fez pensando neles mesmos. Foi claramente um golpe para favorecer um certo grupo. Venceu de novo o Estado. Depois disso temos a República Velha. E aqui uma coisa interessante, porque dos 13 presidentes da República Velha, que vai do período do golpe de 15 de novembro até Vargas, houveram 13 presidentes. 3 deles foram militares e 10 foram advogados, formados em direito. Aqui você já vê por que isso aconteceu. Para mim esse número aqui foi fantástico, porque mostra que a ideia de que as pessoas pensam que com ordem e disciplina como se fosse um quartel, ou um conjunto de leis vai resolver todos os nossos problemas. É só alguém que delira muito para acreditar nisso. Acreditar que alguém distante quilômetros das pessoas e do dia a dia vai assinar um papel e com isso a realidade vai se modificar em torno desse papel, em torno dessa lei, realmente tem que estar com um ego muito inflado. Acreditar que o poder de uma caneta tem o poder de alterar a realidade. Então, essa foi a história da República Velha. De novo, uma aventura a cada presidente. Esperava que tinha uma pureza do indivíduo. Todo mundo acredita, não, mas espera aí, não funciona porque a pessoa que está lá ela não está preocupada com os outros, está preocupada consigo mesmo. Se ela for pura, ela vai resolver, porque ela vai fazer leis boas. Mas aí que está o erro, não são as leis que vão resolver os nossos problemas. Quanto mais lei, inclusive, eu diria que até pior. Essa foi a história da República Velha, que resultou em mais leis e mais protecionismo. Resultando em quem? Em Vargas.
Então Vargas continua essa tradição. Ele não fala assim, não, agora temos menos leis. Não, eu quero mais leis. Muito influenciado pelo fascismo, tá? E aqui teve uma coisa, que assim como o fascismo, ele dá um nó nos nomes, né? Ele fala, estou lutando pela liberdade, como eu faço isso? Com mais autoritarismo. Alguns exemplos aqui, a nacionalização, então eu centralizo, faço a CLT, para dar mais direitos para os trabalhadores, como se isso fosse mudar a vida dos trabalhadores, dou dinheiro para a mídia, puramente influenciado pelo fascismo europeu. Então ele é influenciado, pega isso como referência e utiliza aqui no Brasil para tentar, através de uma estrutura, essa ideia de que o Estado vai conduzir a humanidade, a nação, para um novo patamar de bem-estar. Então, continuando mais uma aventura mostrando que o Estado deveria ser a única solução. Depois disso, temos JK, da mesma forma, desenvolvimento versus empreiteiras no jogo. Aqui ele teve o legado de colocar as empreiteiras no jogo político e, de novo, fazer trocar favores entre os empresários e os políticos, que vem desde Dom João VI. Então, mais uma vez, o Brasil achando que o Estado é a solução. O autoritarismo, a troca de favores é a solução. O JK não sai isento disso e ele planta as bases daquilo que seria a hiperinflação, que eu já vou discutir. O governo militar, aqui nem se fala, longe de ser um governo limpo. Houve, sim, muita corrupção. E, de novo, tinha uma ordem. Eles acreditavam que a ordem era necessária para o desenvolvimento, sem falar na toda a repressão que aconteceu. Mais uma vez, uma aventura mostrando que o Estado era a única forma de solução. Já quando a gente fala na retomada, a retomada vem ali desde Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma. Todos esses também tiveram desafios que queriam ser resolvidos com o Estado. Começando pelo Sarney, que pegou uma bomba que foi a Constituição Federal. A Constituição tinha alguns delírios, ou tem alguns delírios, que é, de novo, prometer coisas impossíveis de serem executadas. Simplesmente porque está num pedaço de papel, as pessoas acreditaram nisso. O que aconteceu? O governo, bem ou mal intencionado, com pouco ou muita corrupção, gastou muito dinheiro, gastar dinheiro gera inflação. Então essa inflação está super conectada com a ideia de que a Constituição resolveria todos os nossos problemas e que seria papel do Estado resolver os problemas da população. Então, período de hiperinflação, período de gasto, período de tentar cumprir algumas promessas da Constituição que, obviamente, são impossíveis. Collor teve, por um lado, uma abertura para o mercado internacional, que até foi bastante positiva, mas ele se esqueceu que também precisava melhorar o governo. Continuou gastando, continuou com corrupção e, no final, teve o famoso episódio do confisco, que ele confiscou toda a poupança das pessoas de um dia para o outro. E todo mundo que viveu aquela época e tinha algum dinheirinho guardado é traumatizado com isso. É um trauma que muita gente sequer hoje coloca em qualquer aplicação, guarda dinheiro debaixo do colchão, simplesmente pelo trauma que gerou esse confisco. De uma hora para outra, você não tinha mais dinheiro. Tinha pessoas que venderam um apartamento, tinham dinheiro na poupança, iam comprar um outro apartamento, e esse dinheiro ficou confiscado por anos e anos, que até cometeram suicídio em função disso. Então é um trauma das pessoas que viveram. Pode perguntar para sua mãe, para sua avó, o que aconteceu. Realmente é um trauma. Outro dia eu estava conversando com a minha sogra e ela falou, estou traumatizada, né? Por que você não quer investir, colocar num CDB? Falando tipos de investimentos bastante seguros. Ou não, depois do que o Collor fez, não confio mais. Prefiro investir em imóvel. Desde aquela época, hiperinflação e confisco, algumas pessoas querem investir em imóvel, porque tijolo não perde o valor. O que tem uma discussão aí se perde ou se não perde. Mas enfim, esse é um trauma que Collor deixou, fez uma coisa achando que era liberalismo, mas não atacou o próprio governo, que é diminuir o tamanho do governo, faz parte de ser liberal. FHC foi alguém que lutou contra o seu passado. Ele é um sociólogo marxista que acreditava inicialmente de que um governo central seria a solução para todos os problemas, mas a realidade bateu a porta. A realidade bateu tanto na porta que, vou fazer reformas.
ajudando o Plano Real e depois com privatizações e uma série de reformas. Apesar de ser um governo que se diz de esquerda, fez muitas coisas de um governo mais liberal, de um governo a favor do livre mercado. Eu diria, na minha opinião, que a FHC foi alguém que lutou contra o seu próprio passado e que justamente os avanços que a gente teve foram por adotar políticas pró-mercado e não pró-governo. Porque quem se beneficia com políticas pró-governo são os pobres, tá? É o próprio governo. Lula e Dilma. Lula veio com o aparelhamento do Estado, mais programas sociais. Qual foi a conclusão disso? Corrupção e dependência. Então, de novo, o Estado aparecendo para solucionar todos os problemas. E Dilma? Dilma não tem muitos comentários, mas eu gravei uma frasezinha aqui que para mim foi muito boa, né? Que é do Stanislau Ponte Preta e que o professor repete no seu livro. Há sujeitos tão inábeis que a sua ausência preenche uma lacuna. Sem mais para falar de Dilma. Ok, então fizemos um panorama aqui de toda a história do Brasil e vimos que desde o início, desde lá de Cabral e Caminha, com a carta de Caminha pedindo alguma coisa para o rei, foram aventuras que queriam mostrar que o Estado é a solução para a resolução dos nossos problemas. Sempre o Estado, não as pessoas. Isso é uma coisa que vem em toda a nossa história, em vários tipos de aventura, Vargas, República Velha, Lula, Collor, todos pensando que o Estado seria a grande solução, mas o Estado só beneficia a ele mesmo. Tem solução? Tem solução. Não vamos nos desanimar. Precisamos de muita educação. Espero estar contribuindo 2 centavos com esse vídeo aqui junto com vocês. Que a gente pare de acreditar no governo. O governo não é a solução. A gente tem aqui 500 anos de história mostrando que o governo, toda vez que se mete mais na nossa vida, ele piora mais. E os grandes momentos de avanço, de progresso da população, foi quando não existiu o governo se metendo na nossa vida. Vide o governo de FHC, ou o início ali, quando Dom João VI apareceu e liberou um pouco mais a economia. São alguns dos exemplos. Então, sempre quando isso acontece, a qualidade de vida das pessoas melhora. E também não estou pregando aqui nenhuma revolução. Eu acredito também que no livro não fala sobre isso. Falando, vamos melhorar aos poucos. Vamos abrindo aqui, abrindo ali, deixando de acreditar no governo aos poucos e sem a ilusão de que será o governo que resolverá todos os nossos problemas por meio de leis. Essa certamente não é uma solução que vai dar certo. Estamos testando isso há mais de 400 anos. Tá bom? Fico por aqui. Espero que tenham gostado desse pequeno resumo, dessa minha interpretação aqui do que eu entendi do livro. E voltem mais vezes. Não esqueçam de dar uma curtida, comentar, compartilhar. Valeu, obrigado!